o sabor de afetos incomunicáveis. Eu vivo numa ilha afetiva sem comunicação possível. Pois a nossa juventude são fabianos tecnologizados, são fabianos high-tech, não são fabianos que se dedicam a tentar salvar a vida de animais esquálidos, mas são fabianos que têm iPad, iPod, iPod e toda uma parafernália de 4, 5, 6, né? E que, de certa maneira, conferem a ele uma legitimidade existencial, porque, tendo aquilo, já atendem às necessidades de uma sobrevida na sociedade. Então, essa é a primeira ideia. A segunda ideia, que você fala, a gente não tem a oportunidade de conversar consigo mesmo, eu vejo aí uma das razões da falência moral da nossa sociedade. Porque, no final das contas, o que é a moral? Diferentemente do que se costuma pensar, a moral não é repressão da civilização, não é coação, não é cerceamento, a moral não é polícia, a moral não é exército, a moral não é tribunal, a moral é a possibilidade que temos de refletir sobre a própria vida no sentido de dar a ela um caminho que nos pareça mais justo, mais adequado e assim por diante. Portanto, a moral é um verbo que se conjuga na primeira pessoa. É o eu com o eu refletindo sobre como o eu deve fazer para viver da melhor maneira possível. Ora, na hora que você não tem a oportunidade de pensar consigo mesmo, você não encontra as condições necessárias para o desenvolvimento desse tipo particular de atividade intelectual, que é a moral. Entende? Que a moral, no fundo, consiste na atribuição criteriosa de valor às possibilidades de vida e de conduta para a identificação da conduta que tem mais valor, da conduta que vale mais. Ora, isso requer tempo, requer tecnologia moral, competência intelectiva. Na falta disso, vamos vivendo escravizados pelos afetos. Ou seja, buscando apenas maximizar o próprio prazer e diminuir a própria dor. Em outras palavras, vivemos muito parecido com o resto dos animais, com o resto da natureza, muito embora pudesse ser diferente ou devesse ser diferente, né? Então, nesse sentido, a mim me parece que esse esclarecimento é fantástico, porque, no final das contas, uma civilização será tanto mais repressora, e quando eu digo repressora, eu não penso só em ditaduras políticas, mas eu penso nos radares de trânsito, eu penso nos crachás eletrônicos nas empresas que dão acesso exclusivamente ao andar que você vai. Outro dia me surpreendi com isso. Se você vai no quarto andar, o seu crachá dá acesso ao quarto andar. Se você sair no quinto, você não sai do elevador. Então, ou seja, parte-se de uma presunção de periculosidade da sua presença ali. Se nos castelos medievais aquilo era protegido com um lago em volta, jacarés e a ponte elevadiça, agora você tem recepções, recepcionistas, eu diria, tão roboticamente preparadas quanto um jacaré para atacar. Você tem a máquina fotográfica e você tem um crachá que te dá um acesso condicionado, porque agora você não precisa ser guiado por alguém carregando um candelabro. Agora você tem um crachá que só te permitirá entrar numa porta e jamais em qualquer outra porta. Nada disso seria necessário se tivéssemos uma sociedade com formação moral adequada. Porque aí, cada um sabendo de si, cada um competente para julgar a si mesmo, os motoristas, por exemplo, imprimiriam velocidade adequada a seus veículos, independentemente de qualquer repressão. No esquema atual, você tem um radar aqui, outro radar ali, outro radar ali, que faz o motorista diminui, acelera, diminui, acelera, diminui, acelera, porque ele só age adequadamente em função da repressão. Na hora que uma escola, você que é um conhecido educador, a escola opta por colocar câmera de fiscalização dentro da sala de aula, ela faz uma escolha, no mínimo, perigosa. Por quê? Porque ao invés de oferecer formação moral, significa o quê? Permitir ao seu aluno a competência de pensar sobre a própria vida em qualquer situação, sobretudo no isolamento, sobretudo quando não tem ninguém olhando, né? Ou seja, a moral nesse sentido é um conjunto de coisas que você não se autoriza a fazer porque você não se autoriza a fazer.
certo? Mesmo que você fosse invisível, você não se autorizaria a fazer. Isso é uma formação moral. Não faço porque não faço. Não faço porque não é da minha índole. Não faço porque não aprendi assim. Não faço. Não é porque tem um radar. Não é porque tem uma câmera. A hora que a escola opta pela câmera, qual é a mensagem que ela passa? Não